A partir dessa aula, nós vamos conhecer e utilizar o JUnit para a implementação de testes unitários. O JUnit ele é um framework de teste unitário. Ele é para a linguagem Java, ele é gratuito e ele oferece suporte para diversas IDEs, como Eclipse, IntelliJ, NetBeans. O JUnit oferece um conjunto amplo de recursos, que facilita a implementação dos testes unitários. E com isso, a gente tem ganhos de produtividade. Nesse treinamento, nós vamos usar a IDE Eclipse, que já traz embutido um plugin do JUnit. Vamos ver então como a gente cria um teste unitário no Eclipse, utilizando o plugin do JUnit. No Eclipse, a gente dá um file new JUnit test case. Ao fazer isso, ele vai criar um wizardzinho para a gente, onde na primeira tela ele vai pedir o nome da classe de teste, eu informei aqui calculadora teste, e opcionalmente você pode informar a classe que você está testando. Nesse caso, a gente está testando a classe calculadora. Dou um next. Próxima tela, ele vai exibir todos os métodos da classe calculadora e eu vou poder marcar qual o método que eu quero testar. Nesse caso, eu marquei o método somar, que por enquanto é o único método da calculadora. Esses outros métodos aqui são da classe Object. Lembrando que em Java, todas as classes são filhas de Object. Então, eu marquei o método somar, cliquei em Finish, e o plugin do JUnit me gerou um código. Ele me gerou já um esqueleto de um código. Esse código, ele criou uma classe, calculadora teste, e criou um método chamado teste somar, e ele anotou esse método com @teste. Essa annotation diz para o JUnit que esse método é um teste unitário. No corpo do método, ele chamou um método chamado fail e colocou uma string aqui ainda não implementado. Esse método fail, ele pertence a uma classe do JUnit chamada assert. Por isso, ele deu um import aqui no assert, além de ter dado o import, evidentemente, no JUnit aqui. Teste. Então, o import do teste para pegar a anotação, o import do assert, porque a gente usou aqui um método dessa classe. Como a gente executa esse método? Vamos no run as JUnit test. Ao executar o teste, o JUnit ele cria uma abazinha para a gente visualizar o resultado daquele teste. Criou uma aba e no conteúdo dessa aba a gente tem aqui uma estatística do que aconteceu nos nossos testes. Por enquanto nós temos apenas um teste, então ele mostrou aqui que um teste foi executado de um total de 1, nenhum erro foi encontrado e houve uma falha. Ele mostra aqui a classe de teste, calculadora teste, e o método que foi executado, que é o teste somar, e o tempo de execução desse método. Como esse método falhou, esse teste falhou, ele mostra mais abaixo aqui o trace daquela falha. Então é assim que a gente cria um teste unitário no Eclipse usando o wizard do JUnit. Vamos implementar o nosso teste unitário usando o plugin do JUnit do Eclipse. Como que a gente faz isso? Venho aqui, dou um file new JUnit test case. Ele vai abrir um wizard. Vou colocar o nome da minha classe de teste. Vou chamar calculadora teste. Eu posso colocar aqui também qual é a classe que eu pretendo testar. Vou botar a classe calculadora. Dou um next.
ele vai me exibir a classe calculadora com os métodos daquela classe. Por enquanto ele só tem um método, somar. Eu vou marcar aqui somar. Os outros métodos são da classe Object, a gente não vai testar nenhum método da classe Object. Então eu dou um Finish. Ao fazer isso, ele vai me gerar aqui um esqueleto já de um código. Ele criou uma classe, calculadora teste, e criou um método teste somar. Ele anotou nesse método com um @teste. Essa anotação @teste é o que informa para o JUnit que esse método é um teste unitário. No corpo do método, ele chamou um método feio. O método feio pertence a uma classe do JUnit chamada assert, que ele vai forçar uma falha naquele teste. Esse método é um método estático da classe. Por isso ele fez uma importação estática aqui. Fazendo a importação estática, ele não precisa colocar o nome da classe aqui antes do método. Você consegue escrever diretamente o nome do método daquela classe. Então ele criou uma classe, calculadora teste, criou um método teste somar, anotou aquele método com @teste e agora a gente pode executar esse teste. Como que a gente faz isso? Venho aqui em Run as JUnit teste. Quando eu executo esse código como um JUnit teste, ele cria uma aba aqui do JUnit e ele me apresenta o resultado daquele teste, o resultado daquela execução. Então ele me mostra aqui o tempo de execução, me mostra quantos testes eu executei, me mostra se teve algum erro, se teve alguma falha, nesse caso teve uma falha forçada. Me mostra aqui os testes executados e o tempo de execução de cada teste. Como esse teste somar falhou, ele mostra aqui abaixo o trace da falha. Vamos colocar então esse teste aqui para passar. Vamos fazer a implementação do teste de fato. Vou criar uma calculadora. Vou definir um resultado esperado. Colocar 10. Vou executar o somar da calculadora. Vou somar 4 mais 6, que tem que dar 10, obviamente. E vou tirar esse feio aqui. E vou chamar um método da classe assert do JUnit chamado assert true. O assert true ele verifica uma condição. Então vou colocar aqui resultado igual resultado esperado. Vamos executar essa classe novamente, executar esse teste. Run as JUnit teste. Agora o teste passou. Tá verdinho, não tem trace de falha aqui, 0 falhas e 0 erro. Bom, esse foi o primeiro teste que a gente implementou aqui usando o plugin do JUnit no Eclipse. Só relembrando, o método tem uma anotação @teste, isso que informa para o JUnit que aquele método é um teste. E o assertTrue é um dos métodos, existem vários outros, é um dos métodos da classe assert, que é uma classe do JUnit, que a gente vai conhecer aí ao decorrer do treinamento. A gente vai conhecer um pouco mais essa classe. O assertTrue, ele verifica se uma condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai passar no teste. Se não for verdadeira, ele vai dar uma falha. Vamos forçar uma falha aqui. Vou colocar o resultado esperado 11. Vamos executar o teste novamente. Run as JUnit teste. Salvar.
Pronto. Ele já mostrou aqui uma falha. Teste somar, falhou. Ele mostrou aqui aonde que falhou. Calculadora teste, linha 14. Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo de implementação de um teste unitário usando o plugin do JUnit aqui do Eclipse. Vamos ver por baixo dos panos como que o JUnit executou esses testes. Bom, nós temos uma classe, a classe que nós queremos testar. Para testar essa classe, a gente constrói uma classe de teste. Na classe de teste, a gente coloca um annotation @teste nos métodos que a gente quer que o JUnit enxergue como teste. Quando a gente dá um run as JUnit test, o JUnit runner ele vai entrar em ação. E o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai criar um objeto do tipo classe de teste. Ele vai instanciar esse objeto. Ele vai pegar cada método desse objeto que tem a anotação @teste e vai executar. E ele vai pegar o resultado dos métodos da classe assert, que faz parte do JUnit, e vai armazenar, ele vai registrar esses resultados. De posse desses resultados, ele vai ter condição de apresentar esses resultados. Tempo de execução, quais métodos falharam, quais métodos passaram, se houve falha, onde foi a falha. Então, o JUnit Runner, ele executa a classe de teste, procura os métodos que tem a anotação @teste, executa esses métodos, armazena os resultados dos asserts numa estrutura e depois ele consegue exibir tudo o que aconteceu durante aquela execução. É assim que funciona por baixo dos panos.